Olá, hoje a gente vai falar, e temos que falar sobre isso, porque é o assunto do momento, da pandemia de Covid. E como estamos aqui no nosso canal sobre programação das doenças do movimento, quais são as consequências dessa pandemia sobre a programação de doenças? Primeiro, nós vamos mostrar aqui o quadro hoje, né, do número de casos confirmados de Covid em alguns países do mundo que apresentam o maior número de casos confirmados. Uh, o país que tem a maior quantidade de casos é os Estados Unidos. A Rússia está em segundo lugar. E vocês vejam como é que o Brasil está crescendo, né, aqui em verde, em relação a esse número de casos entre os países que já têm bastante casos confirmados, como o Reino Unido, a Espanha e a França. Mas mais do que o número de casos, que depende muito da sua capacidade de testagem, e o Brasil provavelmente está subnotificando, nós temos aqui a quantidade de mortos por milhão numa média de 7 dias. E vocês veem que a maior parte desses países que a gente citou já alcançaram o pico, aqui, né, como vocês estão vendo, a Espanha, a Itália, que já alcançou o pico e já vem caindo, o Reino Unido e os Estados Unidos, que também já apresentaram um pico e vem caindo consideravelmente. Mas o Brasil apresenta ainda uma curva ascendente, ainda sem uma característica de pico. E a Rússia, que é o país que tem o maior número de casos confirmados, em termos de mortalidade, está aqui bem abaixo. A gente não sabe explicar o motivo, se é um bom sistema de saúde, se é uma grande testagem de casos, mas a Rússia apresenta, felizmente, um número bastante baixo por milhão de habitantes e com uma curva bastante achatada. A programação, a gente já falou, que depende muito da epigenética. E aqui eu queria mostrar duas gêmeas, e vocês veem que, em termos de obesidade, elas são muito diferentes, apesar de terem sido, são gêmeas univitelinas. Então, a importância dos fatores ambientais pós o nascimento são muito importantes para determinar essas diferenças. Então, nós temos gêmeos que vão ter problemas cardiovasculares, enquanto o outro gêmeo tem uma saúde perfeita, corre uma maratona, etc. Então, nós já discutimos aqui que isso depende muito da alimentação, da nutrição nas etapas iniciais da vida, principalmente naqueles primeiros 1000 dias. Mas não são só esses 1000 dias. A gente tem que se preocupar com toda a infância. E no Brasil, nós temos em torno de 9 milhões de crianças brasileiras entre 0 e 14 anos que vivem em situação de extrema pobreza e que dependem muito da merenda escolar. Então, o que me motivou esse vídeo foi a reportagem de ontem no Globo, do Bruno Alfano, Paula Ferreira, Renata Marisa e Tiago Erdi, mostrando a situação das crianças que estão sem receber alimentação escolar por estados brasileiros. E vocês veem aqui que a situação é dramática, né? Nós temos aqui mais crianças sem merenda, em torno de 7 milhões de crianças, 50%, em relação às merendas. E essa distribuição não é uniforme pelos estados. Nós temos estados que estão de parabéns, como Tocantins, Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, em que todas as crianças estão recebendo merenda. Nós temos também as capitais aqui, né, que também estão de parabéns: Curitiba, Belo Horizonte, São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador. Porém, é lamentável que os estados mais ricos, como São Paulo, são os que apresentam o maior número de crianças sem receber merenda. E aqui no Rio de Janeiro também é uma vergonha. Nós estamos com 391 crianças na cidade do Rio de Janeiro sem receber a merenda escolar. Então, essa situação dramática
E nós já vimos, numa situação muito, 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 muito mais dramática, que foi a fome holandesa da Segunda Guerra Mundial, que vai dar origem a todos esses estudos que comprovam a associação entre baixo peso ao nascer, por desnutrição, e problemas de doenças na idade adulta, principalmente as doenças cardiovasculares, o diabetes mellitus, a hipertensão. E nós já discutimos esses dois estudos, a fome holandesa, de 44 e 45, que depois na Holanda, após a Segunda Guerra Mundial, a Holanda apresenta um alto grau de desenvolvimento e bastante suporte alimentar, enquanto que na Rússia, né, a União Soviética, na época do cerco de Leningrado, que passou pelas mesmas condições, não houve um desenvolvimento tão acentuado dessas doenças, porque, infelizmente, a União Soviética continuou tendo um estado muito precário de nutrição para a sua população. Então, esse efeito de adaptação, que nos permite sobreviver à desnutrição de forma melhor, ele pode se transformar em doenças se as condições iniciais da vida não forem as mesmas. Mas, além dessas questões de doenças cardiovasculares, diabetes, questões de doenças metabólicas, existem várias doenças que estão associadas com essas condições iniciais da vida e que a gente vai discutir no segundo aspecto, e é um projeto muito interessante, tá? Que foi desenvolvido no Canadá devido a um fenômeno climático. Em 1998, janeiro de 1998, as províncias de Quebec tiveram uma grande tempestade de gelo, tá? E ficaram lá sem luz por mais de 40 dias. Né? Vocês veem que a tempestade foi tão grande que derrubou as linhas de transmissão. Então ficou 3 milhões de habitantes sem luz durante esse período. E numa situação de estresse dramático. E aí, o grupo da doutora Susan King, lá na Universidade McGill, em Montreal, começou a estudar essas crianças cujas mães estiveram nessa situação dramática de estresse pela tempestade de gelo, e ela avaliou aspectos cognitivos e de linguagem dessas crianças aos 5 anos e meio de vida, mostrando que havia uma diminuição na capacidade cognitiva e também um aumento de características de autismo nessas crianças. É interessante também que outras doenças estavam associadas, por exemplo, asma nas crianças, e também havia um aumento da obesidade nas crianças e adolescentes que nasceram durante esse período de grande estresse. E aí é interessante que ela mostra uma associação disso com a metilação do DNA, ou seja, que aquelas alterações eram alterações epigenéticas e que modificavam, então, toda a cópia de genes relacionadas ao metabolismo, predispondo o indivíduo ao desenvolvimento de obesidade. Quem quiser acompanhar isso muito bem, há uma conferência excelente do Dr. Moshe Svai na TED Conference, que está no YouTube, e vocês podem, então, consultar. Então, gente, a gente não sabe qual vai ser as consequências dessa epidemia em termos de efeitos diretos durante a gestação e lactação do próprio vírus, da própria doença, efeitos na infância de crianças que foram contaminadas ou que estão sofrendo as consequências da epidemia, tanto do ponto de vista de desnutrição, como a gente discutiu aqui, como do ponto de vista do estresse relacionado ao fato de que estamos todos em isolamento social, e ele tem que ser mantido, é importantíssimo isso, mas quais são as consequências da falta de relacionamento dessas crianças
com seus colegas da mesma idade, uh, num período que já estamos chegando aí, daqui a pouco, a 60 dias de isolamento completo. Então, quais serão essas consequências dessa desnutrição? Quais serão essas consequências do estresse? E isso só estudos futuros poderão nos mostrar. Me pediram, e eu vou tentar fazer ainda hoje, uma apresentação de como a gente faz esse tipo de vídeo de PowerPoint, isso para os nossos colegas, que eu espero que venham contribuir também para o canal com as suas apresentações dos projetos de pesquisa que estão levando em seus laboratórios. Até lá!